Pronto. Boa noite a todos. Que privilégio fazer parte desta conferência. Eu estive pensando esses dias, eu não consigo pensar na igreja de Água Rasa sem pensar no meu querido irmão, Sr. Laurindo. Olha, que saudades que eu tenho daquele irmão. Eu tenho uma coisa associada com ele, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tive um pé grande. Eu não achava sapato nenhum nas lojas por aqui. E quando o irmão Sr. Laurindo faleceu, eles passaram para mim os sapatos dele. Mas até hoje não consigo usar, porque, acredite se quiser, o pé dele era maior que o meu. E tinha que deixar o sapato de lado, mas foi sempre uma lembrança para mim. Mas muito obrigado pelo privilégio de fazer parte dessa conferência, ministrar a palavra de Deus, o que eu mais gosto de fazer, e parabéns por esses 81 anos, por esse testemunho que tem permanecido nesse local por tanto tempo e que tem sido usado por Deus, e tem sido muito bonito ver como a igreja nesses últimos anos tem crescido também. Esperamos que Deus esteja abençoando o nosso tempo juntos na palavra esta noite. Temos chegado ao nosso estudo final. E temos considerado vários personagens do livro de 1 Samuel e temos contemplado o que significa servir como luzeiros no mundo banhado em trevas. E foi tão bonito ver que alguém cantou um hino nesse sentido, uma música nesse sentido, fazendo a gente lembrar do fato que somos luzeiros. Quando digo que era um mundo em trevas, banhado em trevas, eu quero dizer que as pessoas não estavam dando ouvidos a Deus. Ao mesmo tempo, Deus estava trabalhando por trás do cenário, como Ele está fazendo muitas vezes nos nossos dias também. E esta noite eu quero examinar com vocês a vida de Davi. Portanto, convido vocês para abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. E eu vou colocar como título de nosso estudo esta noite, Esforçando-se em servir a Deus. Esforçando-se em servir a Deus. A história de Davi e Golias tem que ser a história mais bem conhecida das Escrituras. Agora, confesso que nunca gostei muito de ministrar sobre tais narrativas bíblicas, devido ao fato que são tão bem conhecidos, não? E muitas vezes, quando estamos diante de um trecho bastante conhecido, existe uma tendência de passar por cima de alguns detalhes. E Deus me fez voltar para esse trecho e rever esta questão com cuidado. Durante o nosso curso de capelania, preciso ministrar sobre a vida de José do Egito e também o relato sobre Lázaro em João capítulo 11. E sempre me encontro dizendo aos meus ouvintes, tente fazer de conta que você nunca ouviu estes trechos das Escrituras. Se puder, se puder. A razão por isso é que existe a tendência de dar por certo que a gente já entende tudo que há no trecho. Queremos ver duas questões esta noite, olhando para este capítulo. A primeira questão é o que combater? O que é que nós temos que combater? E a segunda coisa é como combater. A razão em chamar a sua atenção para essas questões
é devido ao fato que a Bíblia se acha completa de metáforas do âmbito militar. Por exemplo, temos Paulo dizendo que combateu o bom combate, em 2 Timóteo capítulo 4. Encontramos a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. E nos hinos que cantamos, entoamos músicas que nos fazem lembrar que estamos num combate, temos inimigos, somos soldados, precisamos de vitórias e queremos evitar derrotas. Agora, por qual motivo estamos batalhando? E como é que deveríamos nos engajar nesta batalha? Vocês devem estar com a sua Bíblia aberta agora em 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos começar no versículo 4. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, e pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiros de bronze nas pernas, um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E ainda, diante dele, ia o escudeiro. Note bem como o autor do texto demora em relatar todos os detalhes de sua armadura. E Golias é impressionante, é dizer pouco. Humanamente falando, ele parece invencível. A sua armadura parece impenetrável. O seu tamanho impossível de imaginar. E a conclusão a que chegamos, não há como derrotar um adversário assim. Esse é o nosso primeiro ponto na nossa consideração esta noite. Este filisteu e o seu poder. O versículo 10 diz: o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. E quem não estaria assustado? E quem não estaria com muito medo? Não somente o desafio de Golias, mas o visual dele assustava qualquer um. Ele parecia um arranha-céu, deixando o exército de Israel parecer como gafanhotos. E toda a sua armadura seria uma cena horrível a ser contemplada. Para tudo isso, sem pensar num exército altamente treinado, servindo de reforço, servindo de backup do gigante. E o exército, todos os homens do exército ficaram assustados e com muito medo. E de repente, o cenário muda. Logo depois da descrição deste gigante, invencível, impenetrável, impossível de imaginar, e de fato o exército de Saul se acha tremendo nas botas, assustados e com muito medo. Encontramos a descrição de um segundo personagem na história.
O nome dele é Davi. Diz no versículo 12, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. A tarefa de Davi, em relação a tudo isto, é descrita no versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho, peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Davi, então, servia, eu não aguentei, ele servia como iFood, ou Uber Eats, de sua época. E isso quando não estava apacentando as ovelhas de seu pai. A ideia que alguém teria, lendo este relato e sabendo mais nada sobre Davi. Ele não passa de um filhinho de mamãe, mimado. E Jessé despacha Davi, seu filho mais novo, para o campo de batalha, com alimentação para seus irmãos. Veja bem, versículo 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. E quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Deixa eu só beber um pouco de água. Versículo 23 diz: enquanto Davi ainda falava com eles, observe bem a sincronização de eventos. Quando Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. Só que tem um detalhe agora, e Davi escutou. E Davi escutou. Importante detalhe. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele e com muito medo. Mais uma vez, somos informados sobre o muito medo dos israelitas. Fugiam dele e com muito medo. Isto nos introduz ao nosso segundo ponto esta noite, que tem a ver com o exército e o alarme. O exército de Israel está morrendo de medo em face do desastre iminente. Eles estão pensando no seu futuro, ou será que vai haver um futuro? Na provável morte de todos. E seu mundo começa a desmontar diante de seus próprios olhos. Mas o problema é que o exército de Israel errou nos cálculos. Na realidade, isto não tinha nada a ver com o exército em Israel. De que se tratava, então? Vamos descobrir. Vamos para o versículo 26. Então, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Ouça bem essas palavras. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Estas são as primeiras palavras de Davi. As primeiras palavras registradas nas Escrituras.
Nós vimos as primeiras palavras de Ana, nós vimos as primeiras palavras de Samuel, e agora estamos vendo as primeiras palavras de Davi nas Escrituras. Palavras estas registradas nas Escrituras. O silêncio do campo da batalha foi quebrado naquele momento. Davi fala. E o que é que ele diz? Davi traz para esta cena uma cosmovisão totalmente diferente para o momento. Se você nunca ouviu esse termo antes, está na hora de aprender. Cosmovisão. É a maneira como você enxerga tudo relacionado com o mundo em que você vive a sua vida. Quer seja consciente ou não consciente desse fato, todo mundo tem uma cosmovisão. Agora, observe bem o seguinte fator. Antes do versículo 26, e olha, nós estamos bem para dentro do trecho agora, estamos quase na metade do capítulo, e Deus nunca tinha sido mencionado até agora. Só agora, quando Davi abre a sua boca. A primeira vez que Davi fala, que ouvimos as palavras de Deus neste contexto, o nome de Deus é injetado nesta cena que, humanamente falando, parece sem esperança. Davi está perguntando, será que crer em Deus, será que crendo no Deus vivo não faz nenhuma diferença nesta situação? Uma das palavras que temos ouvido mencionado vez após vez esses meses é onde está o epicentro da epidemia. Em relação ao nosso trecho, dava a entender que o epicentro tinha a ver com Golias e com o exército de Israel. Davi está dizendo errado. O epicentro não é Golias e nem o exército de Israel. O epicentro é Deus. A questão não é se o foco está na honra militar do exército de Israel, nem mesmo na nação. O assunto é Deus. Quero levá-los de volta para o versículo 10, onde lemos estas palavras. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Golias acha que ele está desafiando as tropas de Israel. Note o que os homens de Israel estão dizendo no versículo 26, agora. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Eles acham que o epicentro é a nação de Israel. Vamos voltar para o versículo 26. Onde ouvimos mais uma vez essas primeiras palavras de Davi. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você percebe que Davi pensa de forma diferente. Golias acha que ele está confrontando o exército de Israel. Ele acha que ele está confrontando a nação de Israel. Mas Davi diz que ele está confrontando os exércitos do Deus vivo. Tanto Golias como o exército de Israel limitam
limitam, desculpe, esse conflito a dois exércitos apenas. Isso é, há uma visão bidimensional. Davi pinta um quadro tridimensional. Ele traz Davi dentro do contexto. Com isso, o quadro muda. E muda drasticamente. É uma questão de Deus sendo desafiado. É uma situação onde o nome e a honra de Deus estão em jogo. A reputação de Deus está sendo desafiada. Vamos mudar o cenário por um instante. E vamos para o local de trabalho de vocês, onde a sua honestidade como cristão está sendo ridicularizada, onde a sua integridade como um filho de Deus está sendo pisada pelos pés dos outros. Talvez esteja acontecendo no seu ministério. O seu caráter está sendo atacado. Talvez esteja acontecendo na escola onde você estuda, quando você está sendo o alvo da gozação por causa do padrão de moralidade que você defende. Eu me refiro a situações onde o nome de Deus, a reputação de Deus, a glória de Deus são alvos de ataques. Vez após vez no Velho Testamento, Deus diz, não é você que eles estão rejeitando a mim. E, na realidade, isto acaba envolvendo toda e qualquer situação nossa, grande ou pequena. Cada faceta de nossas vidas, cada aspecto de nosso dia a dia em que a glória de Deus é afetada. Irmãos, o que em nossas vidas não afeta a glória de Deus? O que existe em nossas vidas que pode ser removido do sagrado? Nada. Tudo envolve a glória de Deus, tudo. Portanto, temos que estar preocupados com a glória de Deus em cada setor de nossa vida. O que representa a força motriz deste capítulo e deste incidente é a honra do nome de Deus, a reputação de Deus e a glória de Deus. E aqui encontramos Davi, um homem apaixonado por Deus, movido pelo desejo de honrar o nome, a reputação e a glória de Deus. Ouça de novo as palavras de Davi, no versículo 26. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quero ilustrar isto com uma história que eu ouvi. Muitos anos atrás, um grupo de pastores estava contemplando o nome do famoso evangelista Moody para ser o pregador convidado durante uma campanha evangelística. Só que um jovem servo de Deus, entre eles, levantou a sua voz em protesto. Por que Moody? Será que Moody tem algum monopólio no Espírito Santo? E um velho servo de Deus levantou e disse, não, Moody não tem um monopólio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem um monopólio no seu servo Moody. É outra coisa. E eu pergunto, será que o Espírito Santo tem um monopólio sobre você? Será que ele tem o domínio sobre
seu coração? Será que ele governa as suas paixões ao ponto onde, em qualquer situação da vida, grande ou pequena, importante ou supostamente insignificante, você tem se preocupado com o nome dele, de sua reputação, de sua glória? Em tudo temos que lutar para defender a glória de Deus. A glória de Deus deveria ser nosso primeiro pensamento e nossa palavra final. Eu vou citar de novo esta expressão, porque eu quero que essas palavras estejam ecoando na sua mente. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui temos Davi, importando-se com a reputação de Deus, disposto a sofrer a zombaria de seus irmãos e de seu povo nesse sentido. Outra coisa importante é que vale a pena observar o nome Golias é mencionado apenas 2 vezes nesse capítulo comprido. O resto do tempo, ele é mencionado como um filisteu. Mais de 20 vezes. Este é o nome que ecoa nos ouvidos de Davi. E no versículo 26, ele acrescenta mais uma vez: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A implicação neste termo é que Golias não faz parte da aliança feita com o povo de Israel no tempo de Abrão. Aos olhos de Israel, Golias era invencível, mas aos olhos de Davi, Golias era incircunciso. Qual é a importância disto? É que conhecendo o Deus vivo, traz para o cenário uma perspectiva completamente diferente. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Isto acaba sendo um pensamento teocêntrico, focado em Deus. Vemos Davi preocupado com a glória de Deus, lutando pela glória de Deus. Mas nem todos concordam com Davi. Dê uma olhada no versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você aqui só veio para ver a batalha. A gente enxerga a linguagem de desprezo. Davi, quem é você? Você não tem nada para oferecer. Volte para casa e cuide de suas ovelhas. Caia fora desse campo de batalha. Lembra-se desta postura do irmão mais velho? Pois voltarei para isso daqui um pouco. Versículo 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-los a Saul e mandou chamar Davi. E agora nós vemos Davi diante de Saul. Versículo 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu.
Porém, Saul disse a Davi: você não poderia ir contra esse filisteu para lutar contra ele? Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul está dizendo: ridículo, Davi. Você não tem nada que o capacita para enfrentar esse guerreiro. E quando você para pensar, não existe apenas um Golias nesse capítulo. Existe Eliabe, também o irmão mais velho, existe Saul, o rei, todos estão menosprezando Davi com o mesmo tipo de linguagem, de desprezo. Já passou por isso uma vez ou outra? Quem é você? E Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Davi lutaria pela glória de Deus e lutaria com Deus ao seu lado. Em face disto, Saul resolveu dar uma chance para Davi. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Observe o que aconteceu agora. Versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Se comparar isto com o que lemos sobre a armadura de Golias, a linguagem é bem semelhante. Saul está tentando dar uma chance maior para Davi. Vai ser armadura por armadura. Vai ser arma por arma. Saul pensa que a única possibilidade para que Davi ganhe a vitória é por estar igualmente equipado. Isto, meus irmãos, é a ideologia de poder. Estamos esquecendo de algo. Esta batalha é do Senhor. Portanto, Davi rejeita toda a parafernália de Saul. Versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não mais existe a ideologia de armas, de armadura, de poder, de força. Nenhuma dessas coisas. É uma questão de lutar pela glória do Senhor. E em vez disto, vamos para o versículo 40. Diz que pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que jazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu.
conte os itens que ele escolheu. Cajado, 5 pedras, alforje de pastor e surrão. A minha versão deixou isto fora. E, finalmente, funda. Golias tinha capacete, couraça, caneleiras, dardo, haste. Que contraste! Mas Davi tem mais uma arma, que é mencionada em versículo 42. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Como as aparências se enganam, não? O filisteu disse a Davi, e como eu gosto disto, eu gosto do humor que existe nas Escrituras. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim e com pedras e com pedaços de pau? O próprio Golias se comparou com um cachorro. Ele está esquecendo que Davi já ligou com leões e ursos. Golias é apenas um cachorro. E com isto, Davi lança mão de sua arma de verdade. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. É lembrado que Ana foi a primeira pessoa das Escrituras de dar esse nome a Deus, o chamar o Senhor dos Exércitos. Samuel pega isto, Davi pega isto, e ele usa esta expressão, este nome lindo e maravilhoso do nosso Deus. Está lembrado que mais cedo a gente mencionou as afrontas da parte de Golias? Ele achou que estava confrontando o exército de Israel. Os guerreiros acharam que ele estava confrontando não apenas o exército de Israel, mas a nação de Israel também. Davi sabia que, na verdade, Golias estava confrontando o próprio Deus, o Deus vivo. E Davi sabe que Deus é a sua maior arma e que Deus lutaria por ele. E terminando o que o filisteu começou no versículo 43, ele diz, e pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E nosso ponto final aqui é entre o Senhor e o seu Senhor. Este rapaz e o seu Senhor. Hoje mesmo, diz Davi, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e com hoje, como mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as ferras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Não com espada, e nem com lança. Aí está Davi, lutando pela glória do Senhor. Ele sabe que o Senhor está lutando por ele também. O resto da história é bem conhecido.
Como Davi, Deus não precisa de armadura e armas. Ele só precisa de um homem que vai defender a glória do Senhor. Meus queridos irmãos, com isso termina a minha meditação. É assim que brilhamos como luzeiros nas trevas neste mundo. Mas talvez você nunca chegou a participar e de se colocar ao lado do Senhor. Veja bem, versículo 47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. O Senhor salva. A única pessoa que pode salvar você do pior problema do homem, que é o pecado, é o Senhor. E a razão por isto é que ele lidou com o pecado, ele enviou o seu filho a este mundo, ele o fez colocar numa cruz, e naquela cruz ele levou sobre si todo o nosso pecado. E é por causa disto, pelo fato que Cristo morreu por nós, que Deus pode salvar. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. E você precisa saber disto, que a única pessoa que pode salvar a sua vida é Deus. E quando eu digo salvar, significa ele é o único que pode perdoar você do seu pecado. A única coisa que impede você de entrar no reino de Deus é o seu pecado. Mas Cristo morreu por você e levou este pecado seu sobre si e morreu em seu lugar. E por causa disso ele pode perdoar você. Que esta noite você assuma o seu lugar ao lado de Davi, para reconhecer que existe alguém cuja glória, cujo nome, cuja reputação precisa ser defendida hoje, porque está sendo maltratada por todos, mas que nós tenhamos a ousadia de nos posicionar ao lado do Senhor para defender a sua glória. Vamos terminar em oração. Pai, nós somos muito gratos a Ti pela Tua palavra. Obrigado por este relato, que muitos de nós conhecemos desde a nossa infância. Mas que essa história venha com maior impacto sobre a nossa vida, nesta fase de nossa vida. E que isso tenha uma visão marcante que vai impactar, influenciar as nossas vidas para sempre. Ó Deus, o nosso Deus está sendo defamado em nossos dias. Ninguém quer saber de Deus, querendo tirar ele do jogo. Mas ó, que nós tenhamos a ousadia de nos levantar sem armadura, sem armas, sem violência e proclamar que nós estamos aqui defendendo a glória e a honra e a reputação do nosso Deus para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe esta noite mediante a Tua palavra, pois a gente peça isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.